Você já sentiu que, mesmo orando, Deus não responde? Já teve a sensação de que o céu está em silêncio, mesmo quando seu coração grita? Eli, o sacerdote de Israel, conhecia bem essa sensação. Ele não era um homem qualquer, era o sumo sacerdote, o líder espiritual da nação. Mas, mesmo assim, Deus se calou diante dele. A história começa em Siló, lugar onde ficava o tabernáculo do Senhor, um lugar sagrado onde o povo se reunia para adorar e sacrificar, e era ali que Eli servia. Mas o ambiente já não tinha mais o mesmo peso da glória de Deus. As ofertas eram feitas, mas o fogo do céu não descia. As orações subiam, mas não havia resposta. E por quê? Porque havia algo escondido, algo que crescia nas sombras dentro da própria casa do sacerdote. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos também serviam como sacerdotes, mas suas ações eram um escândalo diante de Deus. Eles desprezavam as ofertas, roubavam a gordura dos sacrifícios antes que fossem queimadas e até se deitavam com mulheres à porta da tenda da congregação. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. 1 Samuel 12:12. Imagine isso, sacerdotes que não conheciam ao Deus que supostamente serviam. Uma afronta silenciosa, mas constante. E o povo via tudo. O temor pelo sagrado diminuía. O respeito pelas leis de Deus se tornava piada. O coração da nação adoecia. E Eli, o pai e líder espiritual, sabia, mas não agia. Pode ter havido noites em que Eli se sentava sozinho no escuro, os olhos já cansados, sentindo a presença de Deus se afastando. Talvez ele chorasse baixinho, sussurrando: "Onde foi que eu errei?" Ele os advertiu, sim, mas com palavras brandas, sem consequência, sem firmeza, sem arrependimento. "Por que pisais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim?" 1 Samuel 2:29. Essa foi a acusação de Deus, direta, dura, inquestionável. E é aqui que mora o mistério que atravessa gerações. Como um homem de Deus pode ser rejeitado pelo próprio Deus? A resposta não está apenas nas ações, mas nas omissões. Eli falhou como sacerdote, sim, mas, acima disso, falhou como pai. Ele preferiu a paz doméstica à santidade. Preferiu manter os filhos no altar, mesmo que eles já estivessem profanando o nome do Senhor. Ele conhecia a verdade, mas escolheu o silêncio. E esse silêncio custaria caro. Talvez você esteja aí agora pensando: será que tenho sido conivente com algo que Deus reprova? Às vezes, o que parece ser amor é, na verdade, covardia disfarçada. E o que parece proteção pode estar atrasando o juízo de Deus sobre algo que precisa ser corrigido. Se você sente que Deus tem se calado, talvez seja a hora de rever não só o que você faz, mas o que você tem deixado de fazer. A casa de Eli carregava um cheiro de sacrifício, mas exalava podridão espiritual. O altar estava sujo, não com cinzas, mas com desprezo. E no meio disso tudo, Eli andava com passos pesados, como se cada decisão adiada o fizesse afundar mais. A verdade é que Deus já havia enviado um alerta.
Um homem de Deus foi até Eli e lhe entregou uma palavra clara, direta, como uma espada, sem rodeios, sem consolo. Ele expôs o pecado dos filhos, a conivência do pai e a ofensa feita ao Senhor. Era como se o céu dissesse: não dá mais. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. 1 Samuel 2,30. Deus cancelou a promessa. A herança sacerdotal estava sendo retirada. O que antes era honra, agora viraria vergonha. Eli ficou em silêncio. Não se ouve uma resposta, nenhum clamor, nenhum arrependimento profundo, apenas a continuidade. Como alguém que assiste sua casa pegar fogo e não corre. Talvez ele pensasse que era tarde demais, ou talvez estivesse cansado de lutar. Mas Deus esperava mais. Ele esperava arrependimento de verdade, uma mudança, uma atitude. Mas Eli ficou parado. Quantas vezes fazemos o mesmo? Sabemos que algo está errado, que nossas escolhas têm colocado em risco nossa fé, nosso lar, nossa paz. Mas deixamos para depois. E esse depois nunca chega. E quando damos conta, Deus já se afastou, não porque Ele nos rejeitou por impulso, mas porque nós rejeitamos seus avisos 1, 2, 3 vezes. Você consegue sentir o peso disso? O coração de Eli, apesar de velho e cansado, ainda batia, mas parecia bater no ritmo da inércia. E a maldição começava a tomar forma, como nuvens escuras no horizonte. A família sacerdotal, uma linhagem respeitada, estava agora marcada para cair. E tudo porque um homem escolheu o silêncio quando deveria ter escolhido a verdade. Na calada da noite, enquanto o mundo dormia, algo extraordinário aconteceu. Deus falou. E não falou com Eli, mas com um menino. Seu nome era Samuel. Ainda criança, ele havia sido entregue por sua mãe, Ana, como promessa ao Senhor. E ali cresceu, servindo no templo, dormindo perto da Arca da Aliança. Ele era apenas um servo, mas tinha o coração atento. Numa dessas noites, ele ouviu uma voz chamando: Samuel! Ele correu até Eli. O Senhor me chamou? E Eli respondeu: Não, volta a deitar. Isso aconteceu 3 vezes, e só então o velho sacerdote entendeu. Era Deus. Deus havia escolhido falar com outro. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Essa é uma das cenas mais tristes das Escrituras. Eli, o sumo sacerdote, já não era mais o canal da voz divina. A glória do ofício ainda estava sobre ele, mas a intimidade já havia sido transferida. Deus passou por Eli e encontrou Samuel. Eli orientou o menino. Se ele te chamar de novo, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que ironia amarga! O sacerdote que já não ouvia, ensinando o outro a escutar. E naquela mesma noite, Deus revelou a Samuel um juízo pesado contra a casa de Eli. O menino acordou, assustado, e ao amanhecer, Eli o chamou. Samuel, meu filho, o que foi que o Senhor te disse? Peço que não me escondas nada. Samuel, temeroso, contou tudo. Disse que Deus traria juízo, que Eli havia sido avisado, que não haveria mais perdão. E o velho apenas disse: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Nada, nenhuma lágrima, nenhum jejum,
nenhuma tentativa de clamar, só resignação. Você consegue perceber o que está acontecendo? Deus está levantando alguém novo, alguém puro, alguém sensível, enquanto Eli afunda em sua passividade. Não porque Deus o odiava, mas porque ele mesmo havia fechado seus ouvidos. Quantos de nós já não sentimos isso? Uma geração inteira sendo substituída porque a anterior se calou, porque ao invés de corrigir, se acostumou, ao invés de buscar, se entregou. Mas Deus não se cala para sempre. Ele procura corações dispostos, mesmo que sejam jovens, mesmo que sejam improváveis. Os filisteus avançavam. A ameaça não era mais apenas espiritual, agora era guerra. O povo de Israel, confuso e fragilizado, decidiu ir ao campo de batalha contra os filisteus, mas perderam. 4.000 homens caíram no primeiro dia. E então, como um grito desesperado, os anciãos tiveram uma ideia. Vamos buscar a Arca da Aliança. Se ela estiver conosco, venceremos. Mas não buscaram a Deus, buscaram um símbolo, um objeto sagrado, mas agora tratado como amuleto. E quem trouxe a arca? Os próprios filhos de Eli, Hofni e Finéias. Aqueles mesmos que profanavam o altar, agora carregavam o que havia de mais santo. Vieram, pois, de Siló, Hofni e Finéias com a arca da aliança do Senhor dos Exércitos. Quando a arca chegou, o povo gritou, a terra tremeu. Parecia vitória certa, mas Deus não se deixa manipular. Na batalha seguinte, Israel foi completamente derrotado. 30.000 homens morreram. A arca foi capturada e Hofni e Finéias morreram no campo. Era o juízo chegando, um ciclo se encerrando. O pecado dos filhos agora era cobrado com sangue, e a glória foi levada. Um mensageiro correu até Siló. Chegou ofegante, rasgado, sujo de pó. Eli estava sentado à porta, ansioso. Seu coração tremia pela arca de Deus, não pelos filhos, não pelo povo, mas pela arca. O homem contou tudo. E quando disse que a arca havia sido tomada, Eli caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Eli era homem velho e pesado, e havia julgado Israel por 40 anos. 40 anos de liderança, terminados com uma queda. A morte não foi só física, foi o símbolo de um sacerdócio que perdeu o propósito, um ciclo que terminou em vergonha. E naquele mesmo dia, a esposa de Finéias entrou em trabalho de parto, morreu ao dar à luz, mas antes deu um nome ao menino, Icabô, que significa foi-se a glória. A glória se foi de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Você consegue sentir o peso dessa frase? A glória foi embora. Não por acaso, mas porque o pecado foi tolerado, porque o sagrado virou rotina, porque líderes se calaram e Deus se retirou. Será que sua casa tem sido Siló? Bonita por fora, mas vazia por dentro? A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, foi levada pelos filisteus como um troféu. Eles a colocaram no templo de Dagon, seu deus. Uma tentativa de mostrar poder sobre Israel. Mas o Senhor não precisa de exércitos para lutar. Na manhã seguinte, os sacerdotes de Dagon entraram no templo e viram sua estátua caída com o rosto em terra diante da arca. Colocaram-na de volta. No dia seguinte, a estátua estava novamente caída, mas agora com a cabeça e as mãos cortadas. E cortaram-se as mãos de Dagon e a cabeça que estavam sobre o limiar. Somente o tronco ficou. 1 Samuel 5:4. O Deus de Israel estava mostrando que, mesmo quando rejeita seu povo, ainda é soberano. Mas algo se destacava nesse momento. A glória não voltou a Israel. Deus não retornou a Siló. O tabernáculo ficou vazio.
A linhagem sacerdotal de Eli estava marcada, seu nome manchado. O silêncio de Deus era agora ausência. E aqui está uma das verdades mais duras da Bíblia. Há momentos em que Deus se retira, não por fraqueza, mas por justiça. Ele é paciente, mas não é indiferente. Ele ama, mas também corrige. E quando alguém insiste em ignorar suas advertências, ele entrega e se afasta. Eli teve tempo, teve palavra, teve chance, mas escolheu a inércia. E o preço foi alto demais. Hoje, quantas igrejas estão cheias de símbolos, mas vazias de glória? Quantos líderes como Eli mantêm a estrutura, mas perderam a intimidade? Continuam exercendo função, mas Deus já se foi? Talvez seja a hora de olhar para dentro, de perguntar: Senhor, tua presença ainda está aqui? Ou só restou o nome, a tradição, a aparência? Mas a boa notícia é que mesmo quando Deus retira sua glória de um lugar, Ele já está preparando um novo começo em outro. E o nome desse começo ainda é Samuel. Enquanto a casa de Eli caía, Samuel crescia. No mesmo ambiente onde o pecado foi tolerado, Deus estava plantando uma nova raiz. A Bíblia diz algo simples, mas poderoso. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3,19. Cada palavra que saía da boca do menino era como uma flecha certeira. Diferente dos filhos de Eli, Samuel ouvia, obedecia, temia. Ele não carregava um nome poderoso, nem uma herança sacerdotal, mas carregava algo maior, um coração disposto. E isso foi suficiente para Deus começar tudo de novo. Enquanto os olhos humanos enxergavam destruição, Deus via preparação. Enquanto todos lamentavam a perda da arca, Deus investia em formar um profeta. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, quando tudo parece ruir ao seu redor, Deus não está punindo, está construindo. Nos bastidores, no secreto, no silêncio. Samuel era fruto de uma oração de uma mulher estéril. Cresceu num ambiente corrompido, servia ao lado de homens que não temiam a Deus, mas não se contaminou. Porque onde há verdade no coração, nem mesmo a podridão ao redor impede o plano de Deus. E é aqui que começa a virada. O povo agora precisava de direção. E quem se levantava? Samuel, o menino que não herdou o cargo, mas herdou a presença. Quando Deus rejeita alguém, Ele nunca o faz sem propósito. Ele rejeita para renovar, para purificar, para mostrar que sua presença não depende de cargos, nomes ou estruturas, mas de santidade. E se Deus está derrubando algo na sua vida, talvez seja porque Ele deseja edificar algo maior. O fim da linhagem de Eli foi trágico, mas deu lugar ao nascimento de uma nova geração, não sacerdote por sangue, mas profética por chamado. E o nome Samuel ecoava em Israel como uma esperança, um sinal de que, mesmo após a rejeição, Deus ainda falava. Após a tragédia, o luto, a arca roubada e a glória partida, o povo de Israel se viu órfão, sem liderança, sem direção, sem paz. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Samuel crescia e sua autoridade se firmava. As pessoas vinham até ele para ouvir a voz de Deus. Já não procuravam mais os filhos de Eli, nem os descendentes da casa caída. Agora todos queriam ouvir o menino que ouvia. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. 1 Samuel 4:1. O silêncio de Deus foi quebrado, não porque os céus mudaram,
mas porque um homem novo se levantou com o coração reto. E aqui está algo profundo. Deus nunca se cala sem levantar alguém disposto a ouvi-lo. Pode demorar, pode parecer abandono, mas o céu sempre tem resposta para corações sensíveis. O povo, vendo isso, começou a se arrepender. Largaram os ídolos, quebraram os altares de Baal e Astarote, e sob a liderança de Samuel, buscaram novamente ao Senhor. Samuel então convocou o povo em Mispa. Lá jejuaram, confessaram seus pecados, e Samuel clamou a Deus por eles. Foi um novo recomeço, um reavivamento espiritual. Mas os filisteus, ao ouvirem que Israel estava reunido, decidiram atacar novamente. E o povo teve medo. Mas dessa vez, não correram atrás da arca, correram para Samuel. Disseram: "Não cesses de clamar ao Senhor por nós." E Samuel sacrificou um cordeiro, orou, e naquele momento o Senhor trovejou com um grande estrondo contra os filisteus. Eles foram derrotados sem espada, sem força humana. Deus lutou por seu povo. E tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: "Até aqui nos ajudou o Senhor." 1 Samuel 7:12. Esse momento marca a virada completa, de maldição à misericórdia. Você percebe? Quando Deus rejeita o sacerdote, ele não rejeita o povo. Quando fecha uma porta, é porque está preparando outra. Eli caiu, mas Samuel se levantou. E a esperança voltou a respirar em Israel. Capítulo 8. O ciclo que quase se repetiu. O tempo passou. Samuel envelheceu. E Israel voltou a experimentar estabilidade, segurança e direção. Mas aí veio a tentação mais antiga da humanidade: repetir os erros do passado. Samuel, como Eli, teve filhos, e como Eli os colocou para julgar Israel. Porém, os filhos de Samuel não andavam nos caminhos do pai. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. É como se a história estivesse se repetindo, só que agora em outro cenário. O povo viu e temeu. Eles lembravam do que aconteceu com Eli. Não queriam viver o mesmo destino. Então foram até Samuel e pediram uma coisa drástica: "Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações." Esta foi uma das declarações mais dolorosas da história de Israel. Deus havia libertado o povo do Egito. Governava sobre eles com juízes, com profetas, com sua voz direta. Mas agora queriam ser como os outros. Queriam um rei visível, um trono, um homem no lugar de Deus. Samuel ficou angustiado. Orou, buscou direção, e Deus respondeu com um pesar divino: "Ouvi a voz do povo em tudo quanto te dizem, porque não te tem rejeitado a ti, mas a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles." Percebe? A rejeição se repetiu, não mais de Deus contra o homem, mas do homem contra Deus. Mesmo após verem o juízo sobre Eli, mesmo após experimentarem um recomeço com Samuel, ainda assim escolheram se afastar. Quantas vezes fazemos isso? Deus nos restaura, nos liberta, nos levanta, mas quando chega o conforto, queremos um rei, queremos algo visível, humano, controlável. E rejeitamos o governo do invisível. A diferença agora é que Samuel não caiu como Eli. Ele não fechou os olhos, avisou, alertou, deixou claro o preço de ter um rei humano. Mas o povo insistiu, e Deus permitiu.
Quando o coração humano deseja mais o controle do que a comunhão, Deus permite. Não por aprovação, mas por respeito à escolha. Israel recebeu o que pediu. Um rei. Saulo foi ungido. Tinha aparência, força, presença, mas não tinha o coração de Deus. E com o tempo isso ficou claro. Ele desobedeceu, mentiu, agiu com orgulho e, mais uma vez, Deus rejeitou um homem. Arrependo-me de haver constituído a Saulo rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel 15, 11. Você percebe o eco? De Eli para Saulo, o padrão se repete. Homens que conhecem a verdade, mas escolhem o caminho mais fácil. Homens que desprezam o altar, priorizam o status, ignoram a voz de Deus. E o resultado é sempre o mesmo: rejeição. Mas aqui está a conexão profunda. Quem anuncia a rejeição de Saulo é o mesmo menino que ouviu a rejeição de Eli, Samuel. Agora velho, marcado pela dor de ver a história se repetir. Samuel chora por Saulo. Tenta defendê-lo, mas Deus diz: até quando terás dó de Saulo, havendo-o eu rejeitado? 1 Samuel 16:1. O profeta que viu a queda de uma geração, agora via a queda de outra. E isso nos leva a refletir. Será que temos chorado por aquilo que Deus já decidiu deixar para trás? Será que insistimos em manter vivos ministérios, relacionamentos, sistemas que Ele já julgou? Samuel chorava, mas Deus estava pronto para agir. Porque, mesmo quando rejeita um homem, Deus nunca abandona o plano. Samuel foi até a casa de Jessé. Lá, encontrou um jovem improvável, esquecido, sem nome, mas com o coração segundo o de Deus, Davi. E ali, longe dos holofortes, longe dos tronos e dos templos, Deus iniciou uma nova linhagem. Não por status, mas por obediência. A lição? Deus rejeita sim, mas nunca sem propósito. Cada queda, cada dor, cada silêncio prepara o cenário para um recomeço maior. Eli morreu, seus filhos também. A linhagem foi cortada como uma árvore que seca pela raiz. Mas a maldição não terminou ali. Anos depois, no reinado de Salomão, um descendente de Eli chamado Abiatar ainda estava servindo como sacerdote. Mas quando apoiou o homem errado para o trono, Adonias, ao invés de Salomão, foi removido, expulso, e naquele momento a profecia de Deus se cumpriu por completo. E expulsou Salomão a Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra que o Senhor tinha dito sobre a casa de Eli. 1 Reis 2:27. Décadas depois, a sentença ainda ecoava. Esse é o peso da omissão. Eli não matou ninguém, mas permitiu que o pecado crescesse dentro da casa do Senhor. Protegeu o que deveria ter corrigido. E Deus, que é paciente, mas justo, não o esqueceu. Mas há algo ainda mais profundo. Séculos depois, numa outra época, outro sacerdote surge, Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. Sem pecado, sem culpa, que também chorou pelo templo, que também foi rejeitado por homens, mas que, ao contrário de Eli, deu a vida pelo povo. E agora, graças a ele, não estamos mais debaixo de maldição. A cruz quebrou em ciclos de silêncio e rejeição. Agora, qualquer um que ouve, obedece e se entrega, se torna templo do Deus vivo. A história de Eli é um alerta, mas também é um espelho.
Se Deus tirou a glória de um lugar, é porque quer colocá-la em outro. Talvez em você. Talvez em sua casa. Mas só se houver arrependimento, santidade, fome por sua presença. A pergunta final não é: por que Deus rejeitou Eli? É: será que ele me encontraria hoje como encontrou Samuel?